Olá, está começando mais um Central do Esporte para você aqui na TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha no canal 15 da NET. Ou se porventura não conseguiu acompanhar o programa em suas reprises, está nos vendo pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Central do Esporte de hoje, claro que vai falar de divisão de acesso, claro que vai falar das próximas fases, dos desafios que vêm por aí, né? Para a equipe do Inter de Santa Maria, que busca o retorno à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. A gente vai falar também de futsal, hein? Você que gosta do futsal, que está acompanhando a Série Bronze com as equipes aqui de Santa Maria, não pode perder o Central do Esporte desta terça-feira. E comigo aqui está o José Quintana Júnior. Tudo certo, Quintana? Tudo tranquilo, Vamos para mais um Central do Esporte. A gente batia um papo aqui antes, rapidinho, né? Vamos para mais um programa. Isso é sempre bom, né? Sempre bom, né? Como diria o professor, eu lembro do professor Juvelino, que organizava vestibular aqui, né? Quando acabava a edição, ele dizia, menos um. Aqui Olha a gente aí. é mais um. Boa. Saudoso professor Jovelino, né? Jovelino. Pozera, né? Isso aí. é. Grande professor Jovelino Pozera. Mas quem está aqui com a gente também no Central do Esporte de hoje é o professor Gilson Piber. Tudo bom, professor? Nosso camisa 10, né? Nosso 10, Nosso 10. Organizador. E ele está virando nosso técnico já também. Ele é técnico do Inter de Santa Maria. Está virando técnico aqui da equipe do Central do Esporte, o Vinícius Munhoz. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, né? Tudo certo. E ele tem ao lado dele, hoje, né? Um de vermelho, o outro de azul. Será que é por causa que o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho, hein? Aquele azul ali, anil? Pode ser também. Olha aí, pode ser. Carlos Pozobon, que trabalha como coaching, né? Consultor empresarial e coaching executivo. Isso é isso, aí, Pozobon? isso aí. Seja muito bem-vindo aqui no Legal, Central do obrigado. Esporte. O Mais uma Vinícius vez. tem 20% das ações do programa. Olha aí, é verdade, é verdade. Nós vamos ter que fazer uma carteirinha para ele. Sócio benemérito. 2017 só deu ele. Nós vamos ter que fazer uma carteirinha para ele, hein? Eu acho que ele apareceu mais que eu e tu aqui no Central do Esporte, hein? Se bobear, hein? Não, mais que tu é difícil. É difícil, né? Bem lembrado, boa, boa. Pessoal, vamos lá então, agora olha só. O Inter de Santa Maria se classificou para a próxima fase da divisão de acesso, agora começa uma outra competição, né? Agora é mata-mata, jogos de ida e de volta, e o Inter de Santa Maria enfrenta nas quartas de final o Glória de Vacaria. O Vinícius já sabia que enfrentava um leão por dia, né, na divisão de acesso, treinando todos os dias, rodada após rodada, mas agora, Vinícius, tem o Leão da Serra na frente aí do Inter, no caminho do Inter de Santa Maria, para ficar daí somente a 180 minutos de voltar à primeira divisão. Te perguntar se era o adversário que você queria enfrentar, é claro que daqui a pouco você vai dizer que não adianta escolher adversário, né? Mas dando uma olhada nas estatísticas do Glória, nas estatísticas do Inter de Santa Maria na primeira fase, o que eu percebi, eu não sei se o Quintana chegou a fazer isso hoje na internet também, professor Gilson, as estatísticas são um tanto parecidas, tanto que a pontuação de um e de outro difere em um ponto, né? O número de vitórias também são quase o mesmo número de empates e quase o mesmo número de derrotas. O que diferencia um pouco, Vinícius, é a questão do número de gols. Te agrada saber que o Glória, por exemplo, é uma equipe que dificilmente marca, pelo menos na divisão de acesso desse ano, mais do que 2 gols por partida? Olha, Rogério, em primeiro lugar o Glória, né, uma equipe, assim como todas as outras, né, que acabaram se classificando naquele grupo, muito tradicionais, né, do cenário do Rio Grande do Sul, então nós não esperamos nada do que ter muita dificuldade para esse enfrentamento com o Glória, né, como tu bem falou, nós estávamos matando já um leão a cada dia na fase classificatória e não vai ser diferente nessa fase, né? O Glória é uma equipe bastante competitiva, né? Experimentou uma oscilação na parte final da primeira fase, né? No segundo turno, mas nós não podemos esquecer que esse mesmo Glória foi líder durante boa parte da competição na sua chave, né? Isso o credencia um dos favoritos à conquista da vaga, né? Investiu para isso e sempre que se encontra na divisão de acesso investe, né? De forma pesada para que consiga uma das vagas a primeira divisão, isso é histórico dentro do Glória. Às vezes que eu enfrentei o Glória pelo Internacional de Santa Maria, né, foram enfrentamentos de bastante dificuldade, né, então nós não vamos esperar nada diferente disso, pela tradição desse confronto, né, e o Glória vai nos impor bastante dificuldade aí, né, óbvio que os números aí também são importantes, mas eu já pude ver um pouco o Glória contra o Tupi de Criciúmal, né, foi o jogo que eu vi. Vi também contra o Panambi, temos agora o jogo do Lajadense, que deve estar chegando para nós, aí, que foi o último jogo deles. E especialmente o jogo do Tupi e do Panambi, uma equipe muito qualificada, jogadores experientes, né, proporcionalmente assim, muito semelhante ao Avenida, né, em termos de concepção de equipe e de experiência de jogadores. Né, então, por tudo isso, eu não espero nada diferente do que um confronto de bastante dificuldade para nós nessa fase de quartas de final. Perfeito. Quintana, professor Gilson.
A pergunta que eu tenho que fazer para o Vinícius, acho que dá até para abrir para o Carlos Pozzobon, em relação à questão psicológica do grupo nesse momento, porque o Gereta falou sobre estar a 180 minutos e passar do Glória. E eu acho que é difícil para qualquer ser humano estar tão próximo do êxito, do ponto máximo da competição e não pensar lá na frente, sabendo que a concentração precisa ser máxima em relação ao Glória de Vacaria para conseguir estar a 180 minutos da primeira divisão do futebol gaúcho. Como é que se trabalha isso psicologicamente com o auxílio, claro, do Carlos Pozzobon? Olha, nós temos que ter muito cuidado, né, Quintana, no tratamento com esses assuntos, né, porque eu vejo sempre que a busca mais à frente, né, por situações que ainda vão acontecer, elas fogem um pouco ao nosso controle, né? O que está ao nosso controle, por exemplo, agora nesse momento, é conduzir um bom treino, né? O próximo treino que eu vou ter em cima do que eu vi do Glória, né? E assim a gente procurar suceder a semana, a partir de agora, o campeonato ele tem uma outra formatação, né? Onde se tem a possibilidade de se treinar a semana inteira, então isso faz com que nós consigamos recuperar melhor os atletas, aproveitar melhor a semana para capacitar os atletas, né? E como o que está ao nosso alcance é isso, momentaneamente, a gente não trabalha com os jogadores no sentido de fazer uma projeção, que nós estamos a 4 jogos do acesso, né? Ou que tem mais 180 minutos passado esse enfrentamento, porque no meu entendimento isso aí só tem gerado ansiedade, né? no grupo. E tudo que nós não precisamos para uma fase como essa é colocar uma carga de ansiedade em cima desses atletas aí, né? Então esse é um desafio também para nós e eu particularmente não penso muito mais à frente do que conduzir uma boa semana de treino e esse primeiro enfrentamento contra o Glória lá na cidade de Vacaria. É por aí, Pozzobon? Deixa eu até explicar o porquê da presença também do Carlos Pozzobon aqui no programa, porque o Carlos Pozzobon Quintana, professor Gilson, você que nos acompanha no Central do Esporte, ele é consultor empresarial, é coach executivo e faz esse trabalho com o Vinícius Munhoz, né? Você passa essas ideias para ele. É por aí mesmo, Carlos? Perfeito. Primeiro, boa tarde a quem está nos assistindo. Boa tarde, Rogério, Quintana, Gilson. Boa tarde ao Vini. E, na verdade, eu não passo, né? A gente troca informações, a gente vai conversando, debatendo, até chegar no denominador comum, onde o Vini tem todo o conhecimento, por estar vivendo com o grupo, o que ele deve falar e tratar com o grupo. Então, uma coisa que é perfeito quando o Vini coloca é trabalhar a questão psicológica do atleta, é retirar a ansiedade, retirar informações que não vão agregar para ele no momento da competição. O que vai agregar para o atleta? É o que o Vini faz. Trabalhar a questão do treinamento, dia após dia, postura dentro de campo, como agir no momento que está ganhando e se nós tivermos uma adversidade, e aí ele vai fazendo esse trabalho para conseguir conduzir então o psicológico do atleta para dar o resultado. Sim, mas aí o professor Gilson, por favor. Aí eu lembro a questão da imprensa que fala, né? Faltam tantos minutos, tantos jogos. O próprio presidente do Inter fez uma declaração dizendo que para não se surpreender caso o Inter conseguisse o êxito. Né? Perfeito, bem lembrado, muito bem lembrado pelo Quintana. E outras variantes. E o próprio torcedor, né, cria essa expectativa. Já fui assistir a tantos jogos, agora faltam apenas tantos jogos, né? Eu até brincava com o Vinícius em uma rede social, Vinícius, conversando, né, na produção. Olha, faltavam X jogos, agora faltam Y jogos, né? Agora tá encaminhado, tá indo. Não, vamos com calma aí, não é bem assim. Como o Vinícius consegue, e vocês fazem esse trabalho de evitar essa euforia, porque inequivocamente ela chega à arquibancada, né? Ela faz com que a imprensa se aproveite dessa situação para vender a notícia, para criar a situação, mas não tem como viver isolado. E aí como é que faz para que isso não chegue ao grupo, não chegue à cabeça do técnico e a torcida fique com essa ansiedade, com essa expectativa, mas o grupo viva o momento que ele tem que viver agora? Na cabeça do técnico, eu e o técnico, a gente conversa. Então, para ter uma ideia, a gente começa a trabalhar 8h30, 9 horas da manhã e termina, às vezes, 1h da tarde, né, Vini? Uhum. Então, uma vez Véspera de jogo? Não. Todos Toda semana. Os dias? Não. A semana. É que o trabalho não tem a ver com o jogo em si ou com o campeonato em si. Tem a ver com a melhoria da performance da pessoa. E isso faz com que ele atue melhor. E respondendo então a tua colocação para como é que blinda essa chegada até os atletas lá, o papel do líder verdadeiro. Ele que faz
que consegue fazer essa condução, dizendo para os atletas o que tem que realmente se envolver e prestar atenção e cuidar, e não o que tá chegando de fora. Ou seja, o Vini trabalha muito aquela questão do dentro, o que nós estamos tratando aqui, e não o que vem de fora. O que vem de fora está ali, onde ele quiser acessar, no telefone dele, no tablet, no jornal, na rádio, na TV, onde ele quiser acessar vai ter informação. Mas a verdadeira, a que ele precisa escutar, está apresentada pelo líder verdadeiro deles, que chama-se Vinícius Munhoz. E o trabalho dessa semana, Vinícius? É um trabalho especial, diferente, é uma equipe que não foi enfrentada ainda, né? É uma equipe diferente daquelas enfrentadas na primeira fase, é uma equipe que, na minha opinião, ela vem num momento difícil. Ela já foi líder no campeonato, classificou em terceiro lugar, sofreu uma queda, mas é uma equipe forte, uma equipe experiente. Você sabe que lá em Vacaria sempre se montou grupo, né, para chegar, para ir adiante. E o Internacional foi crescendo ao longo da competição, né? Eu vejo o Internacional subindo, né, essa escada até os últimos degraus. Como é que é trabalhar nesse sentido? Nós temos que procurar usar, né, Gilson, aquelas ferramentas que estão ao nosso alcance, né? Então, o que cabe a nós enquanto comissão técnica, né? Primeiro, é fazer um bom estudo do adversário, né? E isso não é novidade para nós, porque fizemos isso com todas as equipes ao qual enfrentamos na fase classificatória, de posse das informações do que são aqueles pontos positivos e também de pontos que nós podemos explorar da equipe do Glória. É o que nós vamos direcionar a nossa semana de treinamento, né? Então hoje eu tenho o primeiro treino de campo, agora à tarde, com um grupo de atletas, onde nós já vamos estar trabalhando, né, em cima desses pontos aí, né, que eu observei da equipe do Glória, né? Isso é o que está ao nosso controle, é passar as informações para os atletas, capacitá-los através do treinamento, né? Como eu falei, agora nós temos um desafio que é preencher bem a semana, né, com treinamentos voltados para aquilo que nós conhecemos da equipe do Glória. Então é capacitar bem os atletas, né? Temos algumas novidades em relação à fase anterior, como por exemplo não ter enfrentado ainda o Glória, né? Isso é um ponto que pode favorecer, mas pode também se tornar desfavorável, né? Então nós temos que nos cercar de informações justamente para tentar amenizar essa dificuldade, né? O Glória, como eu falei, é uma equipe de jogadores experientes, liderou durante boa parte a sua chave, né? Dentro da fase classificatória, experimentou uma oscilação na parte final do campeonato, assim como o Aimoré também na nossa chave experimentou uma oscilação na fase final e, sendo uma das principais equipes, correu o risco até a última rodada de não classificar, né? Mas a gente sabe que a partir do momento que tem todos os atletas à disposição lá do Abel, que me parece que é uma dificuldade que o Glória teve também, sofreu muito com lesões, mas a gente sabe que a partir do momento que o Abel tiver todos os jogadores à disposição, torna ainda mais difícil esse enfrentamento, né? Então nós temos que amenizar com isso, com capacitação aos atletas, né? Com informações, conduzindo uma boa semana de treino, porque isso é o que está ao nosso alcance e a maneira que a gente consegue intervir no comportamento dos atletas, né? E fazer uma boa preparação para o jogo. O Glória é uma equipe, Vinícius, que toda vez que entra na divisão de acesso, ela sempre entra como favorita para subir. Sempre carrega esse estigma. E aí eu aproveito um pouco das palavras do professor Gilson, que disse que o Inter de Santa Maria vem crescendo na competição, vem degrau a degrau. Se a gente fizesse um gráfico, o Inter de Santa Maria está literalmente subindo. E o Glória sempre, divisão de acesso após divisão de acesso, ele repete algumas situações e uma delas é largar muito bem na primeira fase. Se a competição tem 3, 4 ou 5 fases, ele vai bem na segunda, vai bem na terceira. Esse ano, por exemplo, como a gente tem 2 fases, né, distintas, talvez até mais ali, mas uma fase de pontos e outra de mata-mata, o Glória já deu sinais nas últimas rodadas de que começa a decrescer, né? Não consegue manter aquele mesmo ritmo que ele mantém na largada, né, e no meio ali, e de repente no final da primeira fase. Tu pensas em utilizar isso psicologicamente por parte dos teus jogadores e trabalhar isso com eles e daqui a pouco aproveitar essa situação e lembrar que o Glória é um adversário que numa fase decisiva dá uma decrescida? Pode ser usado, sim, Rogério, se nas imagens, lá no estudo que nós fizemos do jogo, eles confirmarem isso através de desempenho, né?
Porque uma coisa é a gente ter subjetivamente uma ideia do que acontece e outra é a gente observar de forma prática, né? Perfeito. Então, daqui a pouco, o Glória, como a gente sabe, né, perdeu alguns jogadores por lesão. Segundo informações que a gente sabe, os atletas estão no processo final de recuperação, talvez já retornem no enfrentamento contra o Internacional de Santa Maria, né? Até porque agora essas decisões elas começam a acontecer em caráter emergencial, porque essa vai ser a principal fase, o principal jogo para o Glória, como para o Internacional de Santa Maria. Então isso também pode nos causar ainda mais dificuldade, né? Então nós temos que ter muito cuidado na interpretação, né, dessas informações que chegam da equipe do Glória, porque eu, como treinador, né, que sou, tenho que estar atento ao desempenho da equipe do Glória dentro do campo, e para isso eu uso a visualização do jogo, né? Como é que é o desempenho do Glória, né? O que eles têm como pontos positivos, aonde que nós podemos utilizar a nossa força em cima de alguma dificuldade que eles possam ter. Eu acho que dessa forma a gente consegue intervir melhor, né? E não talvez com algum discurso que nós não consigamos comprovar na prática através de imagem, né? Ou de alguma outra forma que se usa, né, para comprovar esse tipo de situação. Seria para fugir do abstrato. Exatamente. Em outras palavras, para fugir do abstrato. E aí o jogo entra como a principal ferramenta, né? Sim. O Carlos Pozobon já estava fazendo sinal de não com a cabeça. Eu estava fazendo a pergunta para o Vinícius e ele já fazia um sinal que não. Coloca a tua opinião, Pozobon, por favor. É que tu já finalizou, né? O Vini não trabalha com o abstrato. Não trabalha, né? Isso aí foge de qualquer coisa que possa levar alguém a obter resultado. É o fato em si. Como é que foi esse jogo aqui? Vamos analisar o que tem de forte, o que tem de fraco. Por que caiu? Por que teve decréscimo? Qual foi os atletas que saíram? Qual foi os atletas que entraram? Para depois, então, poder fazer uma análise daí fria da coisa e fazer a estratégia do jogo, né? Então foi esse sinal que eu estava fazendo. Não, se o torcedor não deve ficar eufórico com o momento, ou melhor, se os jogadores não devem ficar eufóricos com o momento, perdão, o torcedor tem motivo para se animar, Jareta. Porque a gente sabe que o último ano de grande sucesso do Internacional de Santa Maria, talvez o maior da história em termos de disputa do Campeonato Gaúcho, foi 2008. Um ano em que o Internacional acabou em terceiro colocado aquela competição. Perfeito. Também disputou, em virtude disso, a Série C do Campeonato Brasileiro. E um dos personagens daquela conquista que poucas pessoas talvez saibam é justamente o Carlos Pozobon, o trabalho que ele realizou com alguns jogadores. E estivemos recentemente com o goleiro Goico, aqui no nosso estúdio, Jareta. Queria que tu falasse um pouquinho que a gente tem material para rodar, né? Exatamente. Olha só, Quintana, bem lembrado isso. O Goico, 213 jogos com a camisa do Inter de Santa Maria, foi o goleiro que mais vestiu a camisa. E papo vai, professor Gilson, papo vem com o Goico aqui no estúdio. A questão de 2 semanas, se não estou enganado, no dia do goleiro, 3, né? Exatamente, no dia do goleiro. O Goico falava, né, desse ano de 2008 especial, foi um ano espetacular na carreira dele, foi um ano muito legal também para o Inter de Santa Maria. E o Goico fez uma menção ao trabalho do Carlos Pozobon. Vamos escutar o que ele coloca aqui, Carlos Pozobon? Sempre busquei em determinados pontos da minha vida, por exemplo, eu tenho o Carlos Pozobon, que é meu coach, ele me acompanha há 12 anos, isso poucas pessoas sabem. Carlos Pozobon que esteve já aqui no Central do Esporte, né? Trabalha com psicologia do esporte e tudo mais, exatamente. né? Ele esteve aqui no Central do E Esporte ele recentemente. foi um cara responsável, sabe, também por me ajudar na minha vida profissional e na minha vida particular. Então, assim, ó, eu sempre procurei crescer como atleta nas dificuldades, mas sempre buscando conhecimento, sempre buscando dentro, eu sempre filtrava. Eu fui de uma geração, como tu mesmo falou, que a gente é da geração dos anos 70, vamos colocar assim. Eu tive muita sorte, porque eu trabalhei com o Tigre, com o Miguel, que foram 2 ícones como goleiros aqui, eu me espelhava neles. Grandes goleiros, tinham 5 na época dos juniores, que era o Alexandre, o Bruno, enfim. E aí vocês começam a entender, olha os atletas que trabalharam comigo. Sandro Correia, Sandro Gomes, Tadeu Menezes, o Fábio, que era o filho que era preparador físico, e aí são N jogadores. Aí vem a parte que a gente estava conversando antes, né, Rogério, da preparação, tu como cidadão. Eu aprendi primeiramente, antes de ser atleta, nos meus 5 anos de categoria de base, que eu disputei sul-americanos de futebol juvenil, né, sul-americanos internacionais, fui para o Caxias, aí retornei para cá, fui para a Argentina, retornei também. Então, assim, a questão de tu ser uma pessoa que tem uma formação. E eu tive muita sorte porque o elenco profissional era maravilhoso, era espetacular. E sempre enaltecendo e te ajudando. Ó, Goico, vai por esse caminho. Esse caminho é o correto, não vai por aquele. Então isso aí faz com que eu tive uma carreira bacana, no bom sentido, justamente por isso. Por escutar as pessoas mais experientes
e por realmente filtrar. Aquilo que era bom eu procurava fazer e aquilo que era ruim eu deixava de lado. Tu que interessante, né, Carlos? O que ele coloca, a saudade que ele tem naquele período e ele reforça a importância do trabalho que ele realizou contigo. Que legal, que bom escutar, ver isso aí, né? E aqui até fazendo uma colocação, né? Que o Vini não contratou o meu serviço para o campeonato, né? O Vini contratou meu serviço para a vida dele, porque o trabalho que a gente faz não é para disputar um campeonato, mas sim para a pessoa levar para o resto da vida. É criado um relatório baseado nas pesquisas que eu faço, e aí essa pessoa leva o relatório para o resto da vida dela, e aí tem a possibilidade de se tornar um cidadão, como ele falou ali. Então não é só na questão profissional, mas sim na questão particular, né? Então, obrigado por eu poder ver, que legal, obrigado mesmo. Mentalmente o grupo está forte, o grupo de jogadores, nesse momento da competição, para encarar um mata-mata agora. Agora é matar ou morrer, né? Eu vou tentar buscar a resposta nas próprias situações que nós vivenciamos na primeira fase, né? Uma equipe que leva 6-0, por exemplo, do Avenida, né? E já no jogo seguinte consegue ter uma vitória, né? Jogando pressionado no seu domínio, eu acho que está no caminho de se tornar mentalmente forte, né? O fato de nós termos definido como o jogo decisivo, um dos jogos mais decisivos para nós, o jogo de Bagé, e todos nós sabemos a dificuldade que é jogar naquele contexto lá contra o Guarani de Bagé. E nós chegamos lá com uma equipe jovem e conseguimos ter a vitória, e provavelmente fizemos um dos melhores jogos nossos dentro da competição. Isso também torna o grupo mentalmente forte, né? Nós experimentamos agora na reta final também uma derrota lá contra o São Gabriel, que era um jogo que nós entendíamos que poderíamos ter um melhor sucesso, né? Fomos na casa do adversário, marcamos 2 vezes, porém levamos 3, né? E aí na sequência a gente já conseguiu ter o resultado novamente. Então isso acho que vem construindo sim a equipe ser, ou chegar nesse momento de decisão mentalmente forte, né? Isso a gente foi conquistando ao longo do campeonato. Eu acho que isso é construído também, é fruto de uma construção. Eu sou daqueles treinadores que procuro não ficar conversando muito com os jogadores sobre assuntos ou situações que não estão ao alcance deles, né? Então tudo que eu coloco a eles eu procuro fundamentar, e isso mexe com a confiança deles. Eu tenho percebido isso, né? Porque todas as situações que a gente leva para os atletas, eu busco a justificativa em alguma coisa, né? E isso faz com que eles melhorem a confiança deles, né? E eu acredito que agora, nessa fase que sucede a fase classificatória, né? A fase de quartos de final, de mata-mata, a gente chega assim com a equipe mentalmente forte. Por isso que eu concordo com o Quintana. Isso anima o torcedor. Deixa o torcedor animado. Não, e aí eu aproveito esse gancho justamente pela questão da euforia, né, professor Gilson Quintana? O torcedor, ele cria expectativa, né, inerente, ele fica eufórico, ele quer ver o time subir, né, ele quer ver o time na primeira divisão. Por isso que eu me referia àquela questão né, de como blindar, Carlos Pozobon, como blindar, né, como fazer isso, porque inequivocamente a torcida na arquibancada quer e cria expectativa e já pensa, e faltam 4, e faltam 3, e faltam 2, e faltam 1, né? Perfeito. Mas um trabalho bem realizado. Por favor, pode falar. E o que a gente gostaria é que a torcida continuasse mais animada ainda, e que se ainda falta mais espaço para se animar, que eles criem mais ainda e que se anime mais e grite, vibre, crie mais expectativas, que isso nós precisamos. Mas o que o Vini vai fazer e que está fazendo é cada vez mais blindar para chegar à informação correta. Quando chega a informação correta, que o Vini já falou a palavra-chave, confiança. Confiança. Os atletas confiam muito nele. Por quê? Porque ele leva a verdadeira situação, verdadeiro fato, com imagem, com tudo. E a partir dali o atleta olha, pô, mas o cara está falando, tem sentido. Aí ele leva para o treinamento, tem sentido o treinamento que ele faz. O atleta então confia nele. Dessa forma, quando o Vini chega com informações, ó, isso aqui é extra-campo, o atleta confia nele e vai no que ele está dizendo e não no que está vindo de fora. Isso é a forma de blindar, através da confiança que o treinador, que eu chamo de líder verdadeiro, né, consegue colocar junto aos atletas. Perfeito, ótimo. 2 jogos então, Vinícius. Próximo domingo, 4 da tarde, lá no Altos da Glória, em Vacaria, Glória e Inter de Santa Maria. Jogo de volta no outro domingo, dia 21, né?
Não vai pedir para alterar, de repente jogar no sábado? Prefere jogar domingo Não, mesmo? no domingo. No A não domingo? ser que a direção entenda, né, Sim. de comum acordo com a comissão técnica que há necessidade de modificar, mas a princípio domingo sim. 21 de maio, 4 da tarde, aqui no estádio Presidente Vargas, Inter de Santa Maria e Glória. Eu desejo boa sorte para ele. E vocês? Eu também, eu confesso que eu fiquei muito curioso. Eu achei bem interessante esse bate-papo, passou voando. Passou muito eu rápido. imaginava que a gente ia conseguir fazer muito mais. Dá tempo de fazer mais uma perguntinha Claro, rapidinho? por favor. A gente acha que já estourou esse primeiro bloco, né? Mas só o porquê, Vinícius? A gente vê que tu é diferenciado, que tu busca a questão do estudo, da preparação. O porquê tu resolveu fazer essa preparação também no âmbito individual, como o Carlos Pozobon falou, para o resto da vida, ou seja, nessa questão do autoconhecimento. E se o Carlos conseguisse resumir rapidamente como é que ele vê essa evolução do Vinícius nesse ano de 2007, para ainda mais esse momento tão importante. Olha, Quintana, eu, em primeiro lugar, eu conheço o Carlos já há 17 anos, né? Eu o conheci através do futebol, né? Foi apresentado pelo Dido, um amigo que nós temos em comum, realizamos um trabalho junto. Professor Luiz Fernando Nunes, o dia que esteve já aqui conosco, esteve né? aqui no Central do Esporte. Exatamente, uma pessoa que nos aproximou, né? E eu acho que pessoas que comungam das mesmas ideias, dos mesmos valores, acabam se aproximando, né? Então, a partir de então, eu estreitei muito relacionamento com o Carlos, né? E sempre tive, inclusive comentava isso com o Carlos em várias oportunidades, que sempre tive a ideia de, em algum momento, né, poder fazer um trabalho que vá além da preparação técnica, né, que eu tenho, que eu me sinto muito bem preparado, inclusive, para exercer a função como treinador. Mas a função de treinador ela não é só isso, né? Nós temos que também procurar estar atento a outras situações e nos preparar, né, de forma pessoal para exercer essa função, que não é uma função fácil, né? A gente tem que se cercar das mais diversas variáveis aí sob o nosso controle, né? Então nós temos que ter uma preparação muito bem feita em todos os sentidos. E por conhecer o Carlos há bastante tempo e por entender que quando buscaria esse tipo de ajuda, né, esse tipo de treinamento, teria que ser de uma pessoa que eu confiasse para realmente me oferecer as ferramentas que eu necessito, e conhecendo a pessoa do Carlos e o trabalho que ele desenvolve ao longo desses 17 anos, aproveitando o período que ia passar em Santa Maria, não vi uma oportunidade melhor do que essa, né? Então, busquei o Carlos, eu venho me desenvolvendo e venho me ajudando bastante. Inclusive, eu deixo como sugestão, né, para todas aquelas pessoas que buscam desenvolvimento pessoal e profissional o trabalho do Carlos, porque é um trabalho sério, muito bem preparado, né, um profissional muito bem embasado naquilo que tem passado para mim. A mim tem me ajudado bastante. Nós conversávamos em off ali, né, o Carlos ele tem a capacidade de passar uma visão a nós da nossa prática profissional, da nossa prática pessoal, diferente daquilo que nós temos como percepção, né? E ele utiliza muitas ferramentas que venham a desenvolver, né, aquelas limitações que nós temos em função desse perfil que a gente não consegue identificar. Então eu só tenho experimentado o benefício, né, desse trabalho com o Carlos, me oferecendo muitas ferramentas para a minha construção pessoal e profissional. Eu acho que foi um achado meu, né? Eu acho que as coisas não são por acaso, né, Carlos? Não. A gente voltando para Santa Maria, podendo se aproximar aí, é porque coisas melhores virão aí a partir dessa preparação e dessa busca que a gente tem pelo desenvolvimento. E novamente aqui apareceu a palavra confiança, né? Por que o Vini procurou o Carlos? É a confiança. A gente desenvolveu um laço de confiança na amizade e foi através desse laço de confiança que o Vinícius, então, resolveu fazer o trabalho comigo, né? E respondendo, então, Quintana, a tua pergunta, como é que eu vejo a evolução do Vini, né? Tecnicamente, não tenho que se colocar. Isso é uma questão que o Vini vem fazendo de forma perfeita. E de forma pessoal, é algo incrível a diferença que eu vejo dos nossos primeiros encontros há 2 meses atrás, né, Vini? Isso. A hora que eu sentava com o Vini, eu olhava para ele, eu via ele preocupado em alguns momentos, né? E hoje, quando a gente senta para tomar o café feito pela Dona Rossi, a mãe do Vini, né? E na nossa conversa, então, a gente vê a leveza do Vini. Então, porque ele realmente está colocando em prática aquilo que a gente tem oferecido para ele, né? E não chegamos ainda no ápice, que é o momento de entregar o relatório com as respostas das pessoas que ele me indicou. Mas como eu já tenho acesso a algumas coisas, então eu vou já trabalhando pausadamente com ele, né? Então vou passando algumas informações. Ó, Vini, é melhor a gente ir aqui dá pra gente fazer desse jeito. E o mais bacana, e aí que acontece os resultados, é porque o Vini é um excelente ouvinte
e vai colocando em prática aquilo que a gente vai conversando. Mas nada é feito sozinho, sempre é feito num debate, que é uma coisa que eu e o Vini acreditamos. Não seremos ninguém sozinho, só podemos fazer algo se tivermos pessoas como vocês aqui, tem uma equipe aqui que vai poder fazer algo diferente. Excelente. Explicação dada, resposta repassada para o Quintana. Muito legal. Está na hora Parabéns da gente pelo fazer o trabalho de intervalo, mas é um assunto que suscita muita curiosidade, né? E eu tenho certeza de que numa próxima oportunidade, muito em breve, a gente possa conversar com o Carlos Pozobon sobre esse assunto. Vinícius, agradecer demais, mais uma vez, a tua participação aqui no Central do Esporte, técnico do Inter de Santa Maria. Boa sorte, né? Que você consiga obter êxito aí nos 2 jogos com o Glória de Vacaria e que venha o São Luís ou que venha a outra equipe lá, o Aimoré, enfim, vamos ver quem é que vem depois, mas trabalhando um momento de cada vez. Carlos Pozobon, muito obrigado também pela tua presença aqui no Central do Esporte. Obrigado. Vamos fazer um intervalo, na sequência a gente volta para falar de futsal estadual, série bronze. Olha, pela primeira vez em toda a competição, nenhuma das equipes de Santa Maria perdeu na rodada. E nós vamos mostrar isso depois do intervalo. A hora de realizar teu sonho não está tão longe assim. E quando ela chegar, saiba que você não estará sozinho, pois o verdadeiro profissional é aquele que trabalha em equipe. E se um dia enxergarmos mais longe, é porque estamos sobre ombros de gigantes. Vestibular de Inverno 2017. Inscrições até 29 de maio. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Programa Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está nos acompanhando aqui pelo canal 15 da NET. No primeiro bloco a gente falou do Inter de Santa Maria, né, que joga as quartas de final da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho contra o Glória. Agora, nesse segundo bloco, é hora da gente falar de futsal estadual, série bronze de futsal. Nada mais, nada menos do que 13 equipes aqui de Santa Maria estão disputando a competição. Professor Gilson, professor Quintana, o que achou dessa, hein? Também. José Quintana Júnior. Pessoal, Quero perguntar, vocês chegaram devem ter observado já, pela primeira vez em uma rodada da série bronze, né, as equipes de Santa Maria não perderam, né? Teve um empate fora de casa da equipe do Nova Geração, teve uma vitória da equipe da Universidade, 3-1 aqui em Santa Maria em casa, e teve também o União, que jogou fora de casa. Fora de casa, em São Cepé. Perfeito, em São Cepé lá, e venceu 4-3 a equipe do La Máquina. Vamos começar mostrando os gols da equipe, então, do Nova Geração, que enfrentou o Palmeiras de verde, Nova Geração de azul, né? E o Palmeiras saiu vencendo aí com o gol do Vinícius. Quero uma análise de vocês aí, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, por favor. Então, não acharam a quadra, o local de jogo um pouco escuro, né? Olha só as imagens aí, me parece que faltou um pouco mais de luz na quadra lá, até para fazer. E olha que a câmera, quando faz as imagens, ela ganha, né? Em qualidade. Uma quadra um pouco escura. E de dimensões reduzidas, né? 3-1, olha. Aí o Nova Geração foi buscar o empate, perdia o jogo por 3-1. Esse time de São Gabriel, ele é experiente, né? Um time entrosado, passa por algumas dificuldades financeiras, mas dentro de casa sempre vai impor, né, uma resistência maior aos adversários. Em casa fora tem a questão das viagens, enfim, né, o Palmeiras vem lutando aí para melhorar na competição. O César deu um passe de dança ali, né? Deu uma dançada ali para fazer o 4º gol do Nova Geração e o 3º dele no jogo, né? Ele é um ótimo jogador, né? Já esteve no futsal do exterior.
e acrescenta muito nessa equipe do Nova Geração. Esse empate, Quintana, professor Gilson, deixou o Nova Geração Futsal com 4 pontos na série bronze, né? E na 6ª posição da chave 1. A 5ª posição é do União Independente, que tem 6 pontos, é daqui de Santa Maria e venceu o La Máquina por 4-3. Não estou enganado, é a primeira vitória do União, né? A segunda. A segunda vitória? Ganhou o clássico perfeito, do Nova perfeito, Geração, perfeito. né? Segunda vitória do União, né? 4 jogos, se eu não estou enganado, né? 2 vitórias e 2 derrotas. Segunda vitória da equipe do União. E quem também venceu na rodada, foi a equipe da Universidade. Vamos dar uma olhadinha nos gols aqui também. Jogo no ginásio do Corinthians. A gente tem aí as imagens, ó. O Jean fez 1-0. Já é bom Chute de finalizador, fora da área. né? Ganhou do goleiro Chimbinha. Aí no contra-ataque, 2-0 para a equipe da Universidade. Gol do Léo. Não deu pro Chimbinha. Segundo tempo já, professor Gilson, quase que o cinegrafista perde o gol aí, ó. Gol do José. 3-0. Jogo bem disputado. O time de Cachoeira é um bom time, um time experiente. Exigiu bastante. Aí o gol. Cuidem lá que o árbitro... Se confundiu, né? O árbitro ia marcar escanteio. Aliás, a arbitragem foi o ponto fraco desse jogo aí. A arbitragem muito fraca tecnicamente, sem critério. Deixou a desejar a arbitragem. Sim, foi gol. Olha só, o árbitro... Olha lá, ó. O árbitro correndo para marcar escanteio. Parou aí na edição do Daniel Quartiero. O Daniel Quartiero que fez essa edição pra gente aí, pra mostrar. Essa bola entrou, foi 3-1 para a equipe da Universidade. A equipe da Universidade é a segunda colocada, 10 pontos, hein? Saldo 7. Só perde no saldo para Santiago. As duas equipes se enfrentam sábado agora. Jogão lá em Santiago. Jogão lá em Santiago. Jogo muito bom. Lembrando que aqui em Santa Maria, professor Gilson e Quintana, e você que nos acompanha no Central do Esporte, o União Independente vai enfrentar a ACF de Caçapava do Sul. Sempre um jogo complicado. O time de Caçapava ganhou a primeira, né? Ganhou do Serag, time que vem fazendo uma boa campanha na Série Bronze, é estreante. Né? Tem que abrir o olho lá, o time do nosso amigo Henrique Brabante. Quem também joga em casa é o Nova Geração contra o La Máquina, né? Dá pra ganhar do La Máquina. Dá pra ganhar do La Máquina, mas também não é jogo jogado, né? Tem que respeitar o time de São Cepé. Teremos 2 jogos, então os 2 jogos às 8 da noite. Esse é um assunto que eu gostaria de debater com os colegas aqui do Central do Esporte. 2 jogos no sábado, 8 da noite, as torcidas vão se dividir, né? Claro. E aí? Vão. Cada E teremos ginásio para 2 partidas? Eu acho que tem o Corinthians e o Sesc Senac no momento, né? Onde são realizados somente os jogos, Eu acho que são esses 2 ginásios aí disponíveis e o torcedor se divide. Eu vou olhar a União Independente pela primeira vez, né? Já via jogos da Universidade, o jogo do Nova Geração. É um torcedor empolgado. Nesse jogo do Corinthians aí, quase 400 torcedores. Um público muito bom no ginásio, né? Do Corinthians, 3-1 o placar. Pois então, eu fico pensando, né? 2 jogos em que daqui a pouco, até por uma questão de horário, poderiam ser realizados no mesmo ginásio, enfim, não sei. Uma rodada dupla? Eu não sei se oferece essa estrutura, se é possível, se a federação permite isso. Não, eu acho que permite, né? Eu acho que permite. Mas o fato é que os 2 jogos ocorrem às 8 da noite e inequivocamente vai acabar dividindo, né? Quem gosta de futsal... E é interessante, assim, ó, que tem torcedor de Caçapava, aqui em Santa Maria, e tem torcedor do La Máquina de São Cepé. Verdade. Então... Tu sabe, Gerardo, mas eu penso que nessa hora a federação deveria ouvir o anseio dos clubes. Eu não sei, eu não tenho força para opinar por desconhecer a realidade de estrutura. A gente já conversou aqui que seria interessante menos clubes na cidade para ter mais apoio da torcida, que, por exemplo, se eu fosse torcedor, como jornalista a gente tenta dar apoio para os 3, né? Mas se eu fosse torcer para um dos times, para quem que eu vou torcer? Sabe? Porque são 3 times, automaticamente é porque tu tem algum conhecido, porque tu admira o trabalho de alguém, ou porque o time vai evoluindo e tu começa a acompanhar esse time. Mas nesse momento a comunidade de Santa Maria ainda não abraçou exclusivamente alguma equipe. Então, sábado à noite é geralmente o dia que a pessoa está com a família, que a pessoa está... Mas o horário de 8 da noite, ele se torna agradável. Claro que nas cidades menores, né? Sim.
é um atrativo a mais. Eu acho, aliás, que esse horário das 8 da noite, ele é um belo de um horário, ele dá um belo de um exemplo pro próprio futebol, viu? Eu acho que o futebol, quando começa, por exemplo, 9 da noite, já é um horário um pouquinho estendido. Mas no sábado não, é raro ter jogo às 9 da noite. Perfeito. Mas eu digo, vamos pegar de maneira geral, assim, eu acho que 8 horas da noite é um horário interessante, mesmo que seja dia de semana, eu acho que é um bom horário, porque quem, por exemplo, quis ficar com a família no sábado, conseguiu ficar no sábado de manhã, no sábado à tarde, um pouquinho da noite, pode aproveitar, né? Para observar o futsal, mas claro, a pessoa tem que gostar também, né? Claro, se a pessoa não tem gostar... gente que apanha, você sabe, de noite pra olhar futsal, sai às 7 horas de casa, parecia às 10 da vai apanhar. Perdemos um torcedor, Rogério. Olha aí. Eu acho que podia ser mais cedo esse jogo. Olha aí, podia ser mais cedo que... Podia, por umas 6 horas. 6 horas tá bom, daí dá pra jantar com a patroa depois. E domingo à noite tem a estreia do time sub-20 da universidade, no estadual, recebe o time de Lagoa. Lagoa Vermelha, jogo no Corinthians. Lagoa Vermelha, bom. Domingo de noite. Legal, bacana. Fiquei pensando nessa história de jantar com a patroa. Pô, sábado passado eu consegui jantar com a patroa às 11 da noite. É que o jogo atrasou, né? Levei um puxãozinho de orelha já, então eu fiquei imaginando. Tu quer ver? O jogo Sábado eu fui assistir a divisão de acesso. Fui assistir o Inter e a Aimoré ali no estádio Presidente Vargas, Internacional de Santa Maria e Aimoré. Deu tempo para ir no estádio, assistir o jogo bem tranquilo, sair com calma, porque eu saí daquela muvuca, tinha um bom número de torcedores. Sim. Né? Cheguei tranquilo em casa, deu tempo no mercado, fazia a janta com calma, tudo certo. Tudo tranquilo. Sem puxão de orelha. Que horas começou o jogo no sábado? 4 da tarde. 4 da tarde. Fica a dica aí pro pessoal do futsal, então, olha aí, ó. Mais cedo é melhor. Mas se começar às 8 da O pessoal noite... tem que viajar, tem que se deslocar, claro. tem gente que trabalha no sábado de manhã. A Série Bronze, ela... É uma realidade diferente. É uma realidade diferente. É verdade. Né? Algumas equipes são semi-profissionais. São poucos que sobrevivem disso, né? É uma realidade diferente. Mas se o jogo começar às 8 da noite, por favor, pessoal, não atrasa o jogo também, porque senão depois da janta lá às 11 da noite a gente leva um puxãozinho de orelha da patroa, hein? Mas que nada, tá? Fui absolvido. O filho me salvou nessa. O filho me salvou. Olha só, pessoal. Desculpa, né? Olha só, a gente está falando, né, do Estadual Série Bronze, então, recordando, União Independente Futsal e ACF, Nova Geração e La Máquina, os 2 jogos em Santa Maria, 8 da noite do próximo sábado. E Ser Santiago contra a equipe da Universidade, 8 da noite também, lá em Santiago. Quero falar um pouquinho rápido, antes da gente falar dos melhores do gauchão, do Rio Grandense. O Rio Grandense joga nessa quarta-feira, 3 da tarde, contra o Inter, lá no estádio Morada dos Quero-Queros, já é o retorno, né? Depois no sábado, pelo menos é o que eu tenho do site da Federação Gaúcha de Futebol, Guarani de Camaquã e Rio Grandense, 3 da tarde de sábado lá em Camaquã. Lembro que aquele jogo entre Rio Grandense e Guarani de Camaquã, que era para ter sido realizado em Santa Maria, ainda não foi. É uma rodada. O Rio Grandense faz mais 9 pontos. Sempre deixa bem claro, né? Rio Grandense e Internacional de Porto Alegre, né? Perfeito. Por mais sou estranho, as pessoas Perfeito. precisam se acostumar com isso. A dupla Grenal A joga... gente chama de Inter B. O Inter B, né? O Inter de Porto Aliás, Alegre. o Rio Grandense que completou 105 anos no domingo, 7 de maio. Parabéns aos periquitos aí, né? E que já conseguiu vencer 2, né? 2 partidas. 2 na ganhou terceirona. domingo do Farroupilha. Lá em Pelotas, né? Chance de classificação é muito pequena, é remota, eu diria, mas... Não, mas eu acho que ainda... Ainda dá, professor? Ainda dá. São 7 pontos, tem mais 9 por disputar, né? Pode chegar a 16 aí, então... Ainda dá para chulear aí. Agora a equipe deu uma melhorada. Perfeito. Agora eu quero falar de Campeonato Gaúcho. Aliás, eu sugiro para vocês, né? Vamos falar de Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo é o campeão, né? Todo mundo acompanhou. Na minha opinião, eu acho que o título ficou mais do que em boas mãos. Foi a equipe que liderou o campeonato de ponta a ponta, né? Até me atrevo a dizer que eu acho que a final mais coerente do Campeonato Gaúcho de 2017 teria ocorrido entre Novo Hamburgo e Caxias, porque foram 2 equipes que, de ponta a ponta, pontuaram, tanto que são as equipes que mais pontuaram no Campeonato Gaúcho, se nós pegarmos todos os jogos. Melhores do Gauchão, né? Foi divulgada a lista aí com os melhores do Gauchão. Quem será que foi o craque do Gauchão? É difícil de descobrir, de apontar, hein? Olha, para mim foi o goleiro do Novo Hamburgo. Não? Quintana. De acordo. Nesse caso, de Mateus. acordo com a eleição. Esse ano estou de acordo com o craque do campeonato. É verdade. Jogou ano passado, diferente né? de Inter de Santa 2016. Maria. Isso, no ano passado ele passou pelo Inter de Santa Maria. O Matheus foi eleito, então, o craque, né? Tu vê como é interessante, né, rapidamente, para a gente conseguir dar tempo, como a carreira do goleiro ela pode ser injusta muitas vezes, né? O Matheus é um menino que foi revelado pelo Grêmio, né, e já correu aí
vários clubes do país. Ele jogou no Santa Cruz, lá de Recife já, viu? Então, vários clubes do país veio jogar aqui a divisão de acesso para o Internacional de Santa Maria, não desmerecendo o nosso clube aqui da cidade. Jogou no Passo Fundo, a Série A, ano passado. De repente está no Novo Hamburgo, agora é craque. Com certeza isso vai fazer ele aos 30, 31 anos uma vitrine para daqui a pouco um contrato melhor nesse período da carreira. O Bruno Graça tem uma história muito parecida, chegou a ser reserva lá do Ipiranga de Erechim, rodou vários clubes também do Cruzeiro, se despontou e hoje já faz mais de uma temporada, está no elenco do Grêmio. É interessante como às vezes a vida em goleiro é injusta, né? É verdade. O Matheus foi goleiro do Caxias também, quando o Caxias foi campeão do primeiro turno, né? No ano de 2011, ele era o goleiro reserva do André Sangalli, né? Em outras oportunidades também, mas o Matheus foi goleiro do Caxias também, goleiro reserva e depois por um tempo goleiro titular. Quem foi campeão gaúcho finalmente foi o João Paulo, né? Atacante João Paulo, passou pelo Veranópolis, passou pelo Brasil de Pelotas, passou pelo Ipiranga. Me ajudem aí, por favor. Glória. Olha aí, ó. Já jogou no Glória. Olha aí, sempre fazendo os seus golzinhos. Sempre fazendo os gols. Finalmente o João Paulo. Parabéns para o João Paulo, né? Que é a figura que é aquele folclórico jogador que a gente lembra mais dos anos 80, 90, o centroavante até um pouco acima do peso, não tem aquele perfil de atleta, né? Porque a gente é exigido isso do atleta. Sim. É aquela figura, mas se a bola cair na frente da área, ele de frente pro gol, ele não perde. Ele de certa forma assumiu o lugar do Sandro Sotile, se a gente parar para pensar assim. O estilo Sandro Sotile. Estilo Sandro Sotile, né? É o cara que rodou e enfim conseguiu. Vamos lá então, seleção do Gauchão, lateral direito John Lennon do Cruzeiro, acho que perfeito, uma boa escolha. Que já está no Cruzeiro de Minas. Sendo chamado de Lennon apenas, né? Sendo chamado de Lennon lá em Minas Gerais. Será que ele levou a Yoko com ele ou não? Olha... Vamos perguntar lá pro Mano Menezes, né? Em breve. Eles querem que o sonho continue no Cruzeiro, por isso é só o nome. Lateral esquerdo, Sander do Cruzeiro também. Os zagueiros, o Júlio Santos do Novo Hamburgo e o Pedro Jeromel do Grêmio. Volantes, o Jardel do Novo Hamburgo e o Rodrigo Dourado do Inter. Meias, D'Alessandro do Inter e Preto do Novo Hamburgo. Atacantes, Bolanhos do Grêmio e Nico Lopes do Inter. Técnico é o Beto Campos, revelação é o Sander do Cruzeiro, o craque Matheus, como a gente já falou aqui, dirigente o Juarez Radaeli do Novo Hamburgo, árbitro Leandro Voaden e assistente Leirson Martins. Para mim, Leandro Voaden, eu discordo. Eu acho que o Jean-Pierre de Lima foi o melhor árbitro do Gauchão esse ano. Eu teria alguns nomes a discordar, mas assim, honestamente não foi o melhor campeonato gaúcho do Alessandro. É claro que a gente não pode desconhecer o que ele representa para o futebol internacional. A gente viu a imagem do João Paulo pedindo a camisa para ele após jogo, a idolatria, a reverência, melhor dizendo, ao D'Alessandro. A gente sabe o que ele representa, mas dentro de campo, o que ele jogou, ele mais apitou o campeonato que jogou, né? Então, auxiliar de arbitragem. Exato. Então, assim, como melhor meia da competição, com todo respeito ao histórico do D'Alessandro. Ou seja, ele teria que roubar o lugar do Leirson Martins aqui, então, Quintana? Não, né? como melhor auxiliar poderia ser... Mas acho que como figura como jogador, não como representatividade... Ficou devendo, né? Nesse campeonato gaúcho. Eu não colocaria o Nico Lopes. Exatamente. O próprio Nico Lopes jogou 1 ou 2 partidas. O próprio Brenner Internacional foi exatamente. Nico Lopes. Foi mais decisivo do que o Nico Lopes. Exatamente. E tivemos bons nomes. Agora a questão do Preto merecido, depois de toda a trajetória Preto dele. E Jardel. Sim. Júlio Santos, um gigante na zaga do Novo Hamburgo, jogou no São Paulo, jogou no Passo Fundo, zagueiro experiente aí. Olha, segurou a defesa do Novo Hamburgo. E o Dourado, após um ano trágico de 2016 para a carreira dele, porque fica manchado o carimbo da carreira, bom campeonato gaúcho. Para mim foi o melhor jogador do Inter, no gauchão, Rodrigo Dourado. Inclusive fazendo muitos gols nos últimos jogos, né? Sim. Aparecendo bastante à frente, mas com muita liderança e tal. O Beto Campos, além de ter sido escolhido o melhor técnico, ele entra para a história do Campeonato Gaúcho não só repetindo o Tite, né, como campeão gaúcho, como também o primeiro técnico a subir uma equipe de divisão, subiu o Caxias no ano passado para a primeira divisão e no ano seguinte conquistar o Campeonato Gaúcho. Quer dizer, é o primeiro técnico, se não estou enganado, é o primeiro técnico a conseguir isso na trajetória do Campeonato Gaúcho. Senhores, está terminando o nosso tempo. A gente vai voltar na próxima terça-feira. Tomara para falar, né, do que o Internacional precisa para passar a próxima fase e tomara que seja algo bem leve, bem suave, bem tranquilo. Agradeço demais também a presença de vocês dois aqui no Central do Esporte. A gente volta na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos e até lá.